Shalom, nesta manhã de domingo. Hoje são 11 de fevereiro de 2024. São 9 horas e 39 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, desse canal no YouTube, Escola de Teologia Bíblica IDE. E aí eu estou voltando de novo às reflexões bíblicas. Hoje eu quero falar sobre a reflexão número 419. Quero falar sobre a questão de balança. Já tem uma semana mais ou menos que eu estou tentando falar sobre essa questão. E hoje eu quero dar início a esse tema voltado à balança. Quando nós falamos de balança, surge dentro da nossa mente vários tipos de balança, mas eu quero falar da balança dentro de duas dimensões. A balança voltada dentro das dimensões humanas, aqui, humanamente falando, e balança voltada dentro da dimensão invisível, aonde você não tem como pegar. Voltada à questão emocional, voltada à questão psicológica, mental, espiritual, enfim, dentro do mundo onde você não tem como pegar, de maneira o mundo invisível e o mundo visível, porque tudo que nós fazemos existe balanças, tudo que nós se movemos está voltado à questão da balança. Agora, a balança, quando nós falamos de balança, estamos falando de um instrumento de medir, um instrumento de pesar algo, para ver se aquele peso está exato. Deu quanto? Então, mesmo que eu entendo como gente, mesmo de criança, que eu via meus tios vendendo alguma coisa, vendendo carne nos interior da vida, e eles fabricavam a sua própria balança. Eu lembro que pegava aqueles pratos de louça, lá naquela época era uns pratos de louça, furava e colocava 3 cordões ali, amarrava aqui, colocava um pau, e aí pegava os pesos e ia fazer a dimensão dos pesos para poder pesar aquilo que eles queriam pesar naquela época. Então, hoje, se você for nos bancos de dados universal, que é esse grande cérebro universal, que é o Google, você vai lá e pesquisa e faz um levantamento sobre a questão da balança, para que ela serve, e de antemão logo a gente vai saber que ela é um instrumento para pesar, para medir, mas tudo tem que ter um equilíbrio, Então, no livro de Provérbios, capítulo 11, fala sobre a balança, Então, e a balança que ela mede tanto no campo físico, nessa dimensão física, como também na dimensão que não é física, que é a dimensão das ações do homem, que vai para dentro de um banco memorial, que se chama memorial, que está lá no livro de Malaquias. Lá no livro de Malaquias fala sobre esse grande memorial, que é todas as ações que o homem faz nessa terra, como seja um peso, e é lá colocado lá. Então, as ações do homem é pesada, tanto dentro de um campo físico, como também dentro do campo espiritual. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, fala assim, versículo 1: Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes darão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila, ou seja, destrói. A própria infidelidade da pessoa leva ele à destruição. Então, hoje nós vivemos dentro de um sistema mundano, universalmente falando, dentro desse grande globo terrestre, aonde o homem vive dentro de uma situação desonesta. Existe os honestos, existe a questão da desonestidade. Os justos
que são pessoas justas, mas também as pessoas que não são justas. Mas hoje você falar de integridade parece uma palhaçada. Hoje você falar de coisa justa diante de algum tipo de pessoa é gargalhada. A pessoa logo fica zombando de você, fica sorrindo da sua cara, achando que não tem como o homem ser justo, não tem como ser honesto, íntegro, ter caráter. Hoje falar de caráter, falar de justiça, falar de honestidade, falar de algo que seja verdadeiro, hoje você é taxado como uma pessoa boba. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala que não é assim que funciona. Mas o homem pensa que é isso. Então, se você for lá nos bancos de dados e você buscar uma informação, quem criou a balança? Quem foi o inventor da balança dentro desse campo físico aqui? Lá fala quem foi o inventor. Vai lá, você pesquisa, você vai ver lá. Aqui fala. As balanças fazem parte do nosso cotidiano, seja no supermercado e na cozinha ou para controlar nossas dietas. Elas já estão entre os instrumentos mais antigos da humanidade e os primeiros índices sobre seu uso remonta a quase 5 milênios no Antigo Egito. Então, no Antigo Egito. Aí fala vamos ver aqui, quem criou a balança? Quem foi que criou a balança? Quem criou a balança? Vamos ver aqui. É provável que o mais antigo registro da balança na ciência seja atribuído ao grande matemático e filósofo físico e inventor e astrônomo grego Arquimedes de Siracusa, em 287 a.C. a 212 a.C. Então, quem inventou a balança foi um cara chamado Arquimedes de Siracusa. Então, olha só quem foi o inventor da balança. Mas quem colocou isso na mente dele para ele fazer esse instrumento de medida? No ano de 287 a.C. a 212 a.C. Tem muito tempo. Quem colocou isso na cabeça dele para fazer? Então eu creio que foi o próprio Deus que instruiu esse homem a fazer a balança para poder ter um instrumento de medida entre os homens. Então tudo aquilo que nós inventamos nessa terra, e somos inventor dentro de um sentido benéfico, tudo foi o grande construtor, o grande arquiteto desse universo chamado Deus. Então nada que vem na mente humana dentro do sentido que é para o bem-estar humano, vem de terceiro, vem do próprio Deus que dá. Porque quando Deus ele criou o homem, Adão e Eva, Deus ele colocou esse homem dentro de um setor chamado Jardim do Éden. Mas Deus colocou um certo tipo de balança para pesar as ações de Adão. Está vendo lá que depois veio a Eva e Deus colocou lá duas árvores ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ali estava simbolicamente falando como ser um tipo de balança para medir as atitudes do homem, para ver se o homem era fiel à sua palavra, honesto à sua palavra, que era obediente à sua palavra. E Deus lá colocou o peso. Olha Adão, olha Eva, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas daquela árvore que está lá no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, abrirão os vossos olhos. Quer dizer, vocês vão estar sendo pesados dentro de uma balança. Então Adão e Eva já estavam sendo pesados ali. E quando eles pecaram contra Deus,
eles tiveram uma punição, porque quando Deus chegou na viração do dia, viu que Adão tinha mexido na balança, e não era para ter mexido, era para estar ali fazendo o que ele ordenou fazer. Então ali aconteceu praticamente um peso desigual, quer dizer, a balança desonesta de Adão. Não era para ele ter mantido o equilíbrio dentro da balança normal da vida, mas não, foi mexer em algo que não era para mexer. Aí veio o peso da balança, veio o peso da desonestidade, da desobediência sobre a vida dele. E aí vem que nós também pagamos um grande preço por intermédio de Adão e Eva, por intermédio de Adão, que não teve um equilíbrio dentro da balança honesta que Deus passou para a sua vida. E aí teve que vir Jesus Cristo, né, a balança honesta, para morrer pelos pecados do homem, para pagar o preço que Adão fez de errado, quer dizer, pagar aquilo que Adão pesou desonesto. E aí veio o segundo Adão, Jesus Cristo, para botar aquele peso igual, pagar o preço e botar a balança reta de novo, dando oportunidade ao ser humano. Mas mesmo assim, o ser humano vive com balança desonesta. E isso é muito triste, porque a balança do homem, desonestamente falando, que ele usa desonesto, eles pensam que Deus não vai pesar na sua balança honesta, porque o próprio Deus já é uma balança, a balança da justiça. O homem pensa que nem existe Deus, né? Tem muitos que dizem, não existe Deus. Então aposta para ver, aposta se não existe Deus, porque no dia que você partir daqui e você morrer dentro de uma balança desonesta, não pense que não existe Deus para te pesar lá do outro lado, porque vai ter uma balança lá do outro lado, e essa balança vai te pesar e vai te encontrar em falta, e todos aqueles que é encontrado em falta, eles não vão ter parte da salvação. Ou pensa que o homem não precisa ser salvo, você morreu, acabou? Não, meu filho, lá no segundo tempo da vida é onde vai começar as coisas real. Aqui é só um ensaio da nossa vida, é só uma oportunidade que Deus está dando para a gente. Coisas maiores virão, eterna. Então nós temos que decidir fazer a nossa balança aqui no mundo físico, honestamente falando, pesar certinho, para não ser achado em falta diante de Deus. Então aqui eu estou trazendo somente uma introdução sobre a balança. Depois eu vou dar continuidade desse assunto. É só uma introdução para poder você ir já ir repensando o que vai vir avante.